Durante um encontro no Cazaquistão, os presidentes da Rússia e China exaltaram os esforços para fortalecer a aliança anti-ocidental. Vladimir Putin e Xi Jinping se reuniram em Astana, capital da principal economia da Ásia Central. O encontro acontece pouco antes de uma cúpula que tem o objetivo de aumentar a influência dos líderes na região. Na ocasião, Putin e Xi Jinping aproveitaram para exaltar os esforços para fortalecer a aliança anti-Ocidente. Segundo o presidente chinês, é preciso proteger os direitos e interesses legítimos dos dois países e defender as normas básicas das relações internacionais. Putin destacou que a parceria global e a cooperação estratégica entre os dois países estavam passando pelo melhor momento da história. Nesta quinta, o Cazaquistão abriga a cúpula da Organização em Cooperação de Xangai. O bloco regional, liderado por Pequim, é visto como uma plataforma de cooperação frente a organizações ocidentais. O encontro entre Putin e Xi acontece um mês e meio depois do presidente russo viajar à China em busca de mais apoio para a guerra contra a Ucrânia. E para repercutir essa notícia, eu converso agora com o Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais. Professor, boa tarde, muito obrigado por estar com a gente aqui no Conexão Record News. A gente tem visto, de fato, essa aproximação, entre o Putin e alguns líderes asiáticos. No caso, Xi Jinping, tivemos recentemente a visita dele à Coreia do Norte, se reuniu com Kim Jong-un. Qual é a mensagem para o mundo, professor? É realmente uma aliança entre esses países? Oi, boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos que nos escutam, Olha, primeiro de tudo, a gente precisa entender o contexto dessa reunião, Como vocês já mencionaram na matéria de abertura, ela vem depois da visita de Pequim a Pequim do Putin em maio, 16 de maio, Sabe, Jonathan, quando a gente olha para isso, a gente imagina aquelas frases de efeito que os dois comentaram, Primeiro de tudo, o Putin diz que vive o melhor momento da história, Porque você sabe que China e Rússia, lá atrás, nos anos 60, chegaram às vias de fato, entrar em guerra. De alguma forma, hoje é um outro contexto completamente diferente. Por outro lado, Xi Jinping chamou o Putin de o meu velho amigo, A gente sabe que nações não têm amigos, nações só têm interesses. E sabe o que é que chama atenção muito nessa reunião? Não é os dois que estão sendo comentados, ele está ali no meio, É que esta reunião conta também com o apoio da Índia. Aí é que está o X da história. Na prática, quando nós olhamos para a cooperação de Xangai, ela aproxima situações economicamente diversas e complementares. Esse é o ponto. Sabe, Jonathan, quando o Putin visitou Pequim, ele não visitou apenas o palácio da Cidade Proibida. Ele visitou fábricas chinesas atrás de material de segunda mão para ele levar para a Rússia. Olha que coisa! O furo é fantástico do Financial Times descrevendo essa visita. Então, quando nós olhamos para isso, nós estamos vendo a Rússia se tornou muito dependente tecnologicamente da China e muito dependente também de uma certa mão amiga, como insistiu o Xi. Por outro lado, os dois chamam para perto a Índia. Isso é que deixa o Ocidente de barbas de molho. A Índia está se tornando cada vez mais uma espécie de fiel da balança. Ela conversa com Washington, mas pertence à cooperação de Xangai. Esse quadro, Jonathan, descreve exatamente o novo xadrez geopolítico. Foi muito interessante vocês lembrarem dessa reunião e chamarem a atenção para essa reunião que estava passando meio em brancas nuvens. Essa reunião ela revela exatamente o papel, fora o local escolhido para a reunião, Quando nós olhamos para Astana, que é a capital do Cazaquistão, a gente tem que entender que o Cazaquistão é hoje um dos principais pontos de ruptura das sanções ocidentais. O que isso quer dizer? Quando a Rússia precisa desde aparelho, da Apple, até Coca-Cola, ela compra via Cazaquistão. Esse é um dos principais entradas da ruptura, principalmente das sanções ocidentais. Foi exatamente aí que foi escolhido para ser o encontro. Tudo cheio de mensagens, vamos dizer assim,
bem pouco subliminares, bem claras e bem objetivas. De alguma forma, o mundo um outro modo e há um sentido bem diferente a partir dessa reunião. Vamos falar de uma outra notícia em destaque hoje no mundo, é que o Reino Unido entra na reta final das eleições parlamentares. As urnas foram abertas para os eleitores do país, mais de 46 milhões de britânicos estão aptos a votar. São 650 distritos eleitorais na Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Pela primeira vez em 14 anos, o partido do atual primeiro-ministro pode levar a pior. O levantamento mais recente aponta uma vitória histórica do Partido Trabalhista de esquerda em cima dos conservadores. O líder trabalhista, Keir Starmer, é o nome cotado para se tornar primeiro-ministro. Pesquisas eleitorais sugerem que a economia em lenta recuperação e a dificuldade do país em lidar com o fluxo recorde de imigrantes impulsionam os eleitores a buscar por mudanças. Para que um partido forme um governo majoritário, são necessários 326 assentos. A votação acontece até às 10 horas da noite no horário local, 6 da tarde pelo horário de Brasília. A contagem dos votos deve acontecer até amanhã de manhã. Professor, é uma mudança de fato no perfil do eleitorado e o Brexit, né, aquela saída do Reino Unido da União Europeia, parece que nesse momento não teria agradado tanto. A população parece ter visto que não foi bem assim uma boa ideia. Primeiro de tudo, é isso mesmo, né? Atrás dessa despedida do Partido Conservador bem pouco gloriosa está o adeus ao Brexit. O Brexit custou caro, Jonathan, e muito caro. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, né? A partir de que o Brexit se tornou operacional mesmo, né? A pobreza no Reino Unido aumentou bastante, a pobreza absoluta aumentou bastante. Entre 2010 e 2019, ainda a pobreza ficou mais ou menos igual. Ela tinha diminuído na outra era trabalhista. Agora, de 19 a 23, a pobreza aumentou bastante, a resposta está aí. Não há mais dúvida sobre o resultado eleitoral. A questão está exatamente no tamanho da surra. Há estimativas que falam em até 450 das 650 cadeiras para os trabalhistas. Um feito histórico, maior do que aquele de Margaret Thatcher lá nos anos 80, quando os conservadores fizeram a mesma coisa dos trabalhistas. Os trabalhistas estão devolvendo. Motivo: primeiro de tudo, a inflação. Segundo, Brexit. Terceiro, que é talvez o mais importante, a perda de relevância internacional do Reino Unido. Isso é muito sensível para os ingleses. Eles estão percebendo que, principalmente depois da saída da Europa, da União Europeia, e principalmente com a crise econômica interposta, o Reino Unido é hoje um país menos importante do que era. Há um segundo ponto nessa. Qual será o tamanho da extrema-direita na Inglaterra? Há agora um novo partido dividindo os votos dos conservadores, de Nigel Farage, Reforms UK, que é bem importante. Se ele chegar a mais de 16 cadeiras, ultrapassando os liberais, ele se tornará a terceira força. Não há dúvida nenhuma que há uma... E a gente vai ter que acompanhar com certeza já nas próximas horas, quando começarem as contagens dos votos. Professor Leonardo, muito bom conversar com o senhor. Até uma próxima. Eu é que agradeço o convite de vocês. Muito obrigado. Até logo.